Imagine perder seu pai ainda criança e, sem a orientação necessária, cair nas garras de más influências. Agora, visualize um jovem cuja vida foi transformada por um momento de raiva, uma palavra dita à polícia que mudou seu destino para sempre. Esta é a história de João, um garoto que, apesar das adversidades e erros do passado, encontrou a força para se reerguer e se tornar um exemplo de superação. Prepare-se para embarcar em uma jornada emocionante, onde cada desafio enfrentado e cada lição aprendida nos lembra do poder da transformação. Você vai descobrir como João, após cumprir sua pena, encontrou um novo propósito de vida e decidiu usar sua experiência para guiar outros jovens para longe do caminho do crime. Nessa história cativante, você verá como a perda e a raiva moldaram as escolhas de João, o momento crucial que o levou à reclusão, as poderosas lições que ele aprendeu atrás das grades. Sua incrível jornada de redenção e renovação. Fique conosco e inspire-se com a incrível história de João. Descubra como ele transformou sua vida e agora dedica seus dias a evitar que outros sigam o mesmo caminho. Seu testemunho é uma prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança e da superação pode brilhar intensamente. Não perca esta história emocionante. Assista agora e prepare-se para ser tocado pelo poder da transformação e da perseverança. Era uma vez, em uma pequena cidade tranquila, um garoto chamado João. João, de olhos brilhantes e sorriso fácil, era como qualquer criança cheia de sonhos e esperanças. No entanto, sua vida tomou um doloroso quando ele perdeu o pai em um acidente trágico. João ainda era muito pequeno para entender completamente o que havia acontecido, mas a ausência do pai deixou um vazio profundo em seu coração. A partir daquele momento, João e sua mãe precisaram enfrentar um mundo cheio de dificuldades. Sua mãe, uma mulher corajosa e trabalhadora, fez tudo o que pôde para criar João sozinha. Trabalhando longas horas em 2 empregos, ela lutava para sustentar a família e dar ao filho o melhor que podia. João, por sua vez, sentia falta do pai todos os dias e via a mãe se desgastando cada vez mais para garantir que ele tivesse o que precisava. As noites em casa eram silenciosas e solitárias. João muitas vezes se deitava na cama, olhando para o teto, sentindo uma mistura de tristeza e raiva que ele não sabia como expressar. Ele via outros garotos brincando com seus pais no parque e se perguntava por que sua vida tinha que ser tão diferente. O vazio que seu pai havia deixado era preenchido por um sentimento de abandono e desolação que João não conseguia afastar. Com o passar do tempo, essa raiva e tristeza começaram a crescer dentro de João. Ele se tornou um adolescente introspectivo, sempre com um semblante fechado e uma dor silenciosa nos olhos. Sua mãe, percebendo a mudança no filho, tentou de todas as formas ajudá-lo, mas seus esforços muitas vezes eram em vão. João se sentia sozinho em seu sofrimento, incapaz de compartilhar suas emoções com aqueles ao seu redor. A falta de uma figura paterna e a constante luta para sobreviver tornaram a infância de João sombria e cheia de desafios. Ele se sentia perdido e sem rumo, carregando um peso que parecia impossível de suportar. E assim, o menino de olhos brilhantes e sorriso fácil se transformou em um jovem cheio de raiva e tristeza, buscando desesperadamente uma maneira de encontrar paz e sentido em meio ao caos que sua vida havia se tornado. À medida que João crescia, ele começou a se envolver com as pessoas erradas. Na busca por pertencimento e compreensão, encontrou um grupo de amigos que pareciam entendê-lo. Eles também tinham suas próprias histórias de dor e dificuldades, e juntos formaram um laço de solidariedade. No entanto, esses amigos o levaram por um caminho perigoso e sombrio. João começou a participar de atividades ilícitas, cometendo pequenos delitos que aos poucos aumentavam em gravidade. Ele sentia uma falsa sensação de poder e controle, algo que nunca experimentou em sua vida doméstica. As noites que antes eram solitárias agora eram preenchidas com adrenalina e emoções intensas. Mas, no fundo, ele sabia que estava se perdendo cada vez mais. Certa noite, João e seus amigos foram abordados pela polícia durante um de seus encontros. Era uma operação de rotina, mas João, alimentado pela raiva acumulada e pela influência negativa de seus amigos, reagiu mal. Quando o policial lhe fez uma pergunta, João respondeu com uma insolência que ele nunca teria ousado usar em qualquer outra circunstância. Foi um momento de explosão, um clímax de toda a frustração e dor que ele carregava consigo. As palavras que saíram de sua boca selaram seu destino.
O policial, percebendo o perigo que João e seus amigos representavam, decidiu levá-los sob custódia. João foi preso e, pela primeira vez, sentiu o peso real de suas ações. A raiva que ele sentia se transformou em arrependimento e medo enquanto ele enfrentava as consequências de seus atos. No tribunal, João foi condenado a cumprir pena em um centro de detenção juvenil. Ele sentiu seu mundo desmoronar. Os dias que se seguiram foram cheios de reflexão e desespero. Ele pensava em sua mãe, que havia se sacrificado tanto por ele, e em como ele havia traído sua confiança e amor. A culpa o consumia, mas também começava a despertar um desejo de mudança. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de transformar sua vida, mas não sabia por onde começar. Na cela fria e silenciosa, João começou a refletir profundamente sobre sua vida. Sem as distrações e influências dos amigos do crime, ele se viu sozinho com seus pensamentos. No início, a raiva e a frustração ainda o dominavam, mas com o passar do tempo ele começou a perceber a profundidade de seus erros. Ele começou a participar dos programas de reabilitação oferecidos na prisão. Inicialmente, foi por falta de opção, mas aos poucos, João começou a encontrar neles uma verdadeira fonte de aprendizado e crescimento. Ele se inscreveu em aulas de educação, grupos de apoio e sessões de aconselhamento. Cada dia trazia uma nova lição. E com o tempo, João começou a reconstruir sua autoestima e a encontrar um novo propósito para sua vida. Foi durante uma dessas sessões de aconselhamento que João conheceu o Sr. Carlos, um conselheiro que tinha uma história semelhante à dele. Carlos havia também percorrido um caminho sombrio antes de encontrar a luz. Suas palavras e orientações foram um ponto de virada para João. Ele começou a ver que sua vida não estava perdida e que ainda havia tempo para mudar. O Sr. Carlos o encorajou a explorar seus sentimentos, a perdoar-se e a canalizar sua raiva de maneira produtiva. Com o apoio do Sr. Carlos e a força de vontade que encontrou dentro de si, João começou a traçar um novo caminho. Ele começou a escrever cartas para sua mãe, expressando seu arrependimento e seu desejo de mudança. Escrever se tornou uma forma de terapia, permitindo-lhe liberar suas emoções de maneira saudável. Ele também começou a participar de atividades esportivas e culturais na prisão, encontrando novas formas de expressão e disciplina. João passou a ajudar outros internos, compartilhando suas experiências e os ensinamentos que estava adquirindo. Ele começou a ver que, mesmo em um lugar escuro como a prisão, era possível fazer a diferença e encontrar um propósito. A raiva que antes o consumia agora dava lugar a uma determinação tranquila e a um desejo profundo de se redimir. A transformação de João não foi rápida nem fácil, mas foi real e profunda. Ele estava começando a ver uma luz no fim do túnel, uma esperança de um futuro diferente. E pela primeira vez em muito tempo, João sentiu que estava no caminho certo. João continuou seu percurso de mudança e, com o tempo, tornou-se um modelo de comportamento para outros detentos. Sua atitude positiva e sua dedicação ao processo de reabilitação não passaram despercebidas. Os oficiais da prisão e os conselheiros começaram a confiar nele, permitindo que ele assumisse mais responsabilidades. Ele foi convidado a liderar grupos de discussão, onde compartilhava sua história e oferecia conselhos aos outros detentos. Nessas reuniões, João falava abertamente sobre seus erros, a perda de seu pai e a raiva que o havia levado ao crime. Sua sinceridade e vulnerabilidade tocavam muitos, inspirando outros a também buscar a mudança. Em um desses encontros, ele conheceu Lucas, um jovem que havia se envolvido com gangues desde muito cedo. Lucas lembrava João de sua versão mais jovem, perdido, zangado e sem um caminho claro. João se aproximou de Lucas, oferecendo apoio e amizade. Ele viu em Lucas uma oportunidade de retribuir o que havia recebido de Sr. Carlos e de outros que o ajudaram a mudar. Através de conversas profundas e contínuo apoio, João ajudou Lucas a começar seu próprio caminho de reabilitação. Eles passaram horas discutindo sobre escolhas, responsabilidades e o poder de uma segunda chance. Lucas, inspirado pela história de João, começou a participar dos programas de reabilitação e a se dedicar aos estudos. Enquanto João ajudava outros, ele continuava a trabalhar em si mesmo. Seus dias estavam cheios de atividades produtivas, estudos e escrita. Ele escreveu um pequeno livro sobre sua vida e as lições que havia aprendido, intitulado Caminhos de Redenção. Este livro circulou dentro da prisão, oferecendo esperança e inspiração para muitos. A transformação de João se refletia também nas cartas que enviava para sua mãe.
A cada carta, ele compartilhava suas vitórias, Cave, seus progressos e sua esperança para o futuro. Sua mãe, que havia sofrido muito com a ausência e os erros de João, começou a responder com cartas cheias de amor e encorajamento. Ela se tornou uma de suas maiores apoiadoras, aguardando ansiosamente o dia em que ele seria liberado e poderia voltar para casa. Com o apoio de sua mãe e a comunidade dentro da prisão, João se sentia cada vez mais fortalecido. Ele sabia que a jornada ainda era longa, mas também sabia que estava finalmente no caminho certo, transformando sua vida e a vida daqueles ao seu redor. Finalmente, o dia da liberdade de João chegou. Após anos de reclusão, ele caminhou para fora dos portões da prisão com um sentimento misto de alívio, esperança e apreensão. A vida fora das grades apresentava novos desafios, mas João estava preparado. Ele sabia que a jornada de reabilitação continuaria, e ele estava determinado a fazer o bem. João voltou para a casa de sua mãe, que o recebeu de braços abertos e lágrimas de alegria. A reconexão com sua família foi um momento de cura para todos. João se dedicou a reconstruir sua vida, encontrando um emprego e se reintegrando à comunidade. Seu compromisso com a mudança inspirava aqueles ao seu redor, e ele rapidamente se tornou um membro respeitado da sociedade. A experiência de João na prisão havia despertado uma paixão por ajudar os jovens a evitar os mesmos erros que ele havia cometido. Ele começou a trabalhar com organizações locais que ofereciam apoio a jovens em situação de risco. João compartilhava sua história em escolas e centros comunitários, falando sobre as consequências das escolhas erradas e a importância de encontrar caminhos positivos. Sua história de transformação se espalhou, e João foi convidado para falar em conferências e eventos. Ele se tornou uma voz poderosa na luta contra a violência e a criminalidade juvenil, utilizando sua experiência pessoal como uma ferramenta para educar e inspirar. João fundou uma ONG, Caminhos de Redenção, dedicada a fornecer recursos e orientação para jovens em dificuldades. Lucas, o jovem que João havia ajudado na prisão, também estava prosperando. Com a orientação de João, ele completou seus estudos e encontrou um emprego estável. Lucas se tornou um voluntário ativo na ONG de João Bay, trabalhando lado a lado com seu mentor para ajudar outros a encontrar um novo caminho. Ao longo dos anos, João continuou a impactar vidas, dedicando-se incansavelmente à causa que havia se tornado sua missão. Ele nunca esqueceu os dias sômbrios de sua juventude, mas usou essas memórias como combustível para seu trabalho. Cada jovem que ele ajudava representava uma vitória contra o ciclo de violência e desespero que ele havia conhecido tão bem. A cadeira vazia na casa de sua mãe, que um dia simbolizou a ausência e o vazio, agora era um símbolo de esperança e redenção. João e sua mãe se sentavam juntos, refletindo sobre a incrível jornada de transformação que ele havia percorrido. Ele havia superado a raiva, a dor e os erros do passado, encontrando um novo propósito em ajudar os outros. A história de João é um poderoso lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar luz e mudança. Com determinação, fé e o apoio certo, qualquer um pode transformar sua vida e se tornar um exemplo de superação e esperança. Obrigado por assistir à inspiradora história de João. A jornada de João nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar luz, transformação e um novo propósito. Sua determinação em superar os erros do passado e sua dedicação em ajudar os outros são exemplos poderosos de como podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Agora queremos ouvir a sua história. Se você tem uma história de superação, um momento em que encontrou a força e a coragem para transformar sua vida, compartilhe conosco nos comentários. Suas experiências podem inspirar e encorajar outras pessoas a nunca desistirem, não importa quão difícil seja o caminho. Deixe seu comentário abaixo ou envie-nos uma mensagem contando sua história. Vamos criar uma comunidade de apoio e motivação, onde todos possam encontrar inspiração para continuar lutando por seus sonhos e transformando suas vidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. Juntos podemos espalhar histórias de esperança e força, mostrando que a superação é possível para todos. Acredite em si mesmo e continue seguindo em frente. Sua história de superação pode ser a inspiração que alguém precisa hoje. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais vídeos inspiradores. Obrigado por assistir.